Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara. Se o Tiago Dornelles não tirar, ó, tá bem aqui, ó aqui o nomezinho. Deixa eu baixar mais aqui. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Ó, aqui, ó, pronto. Quase na altura do coisa aqui. Estamos começando a nossa aula de biologia. Você sabe que toda segunda-feira, às 18h30, nós temos aula de biologia. EJA, 7ª etapa. Beleza, galera? E hoje, para você, eu não sei se você assistiu o nosso pré-ENEM de ontem e de anteontem. Vocês assistiram o pré-ENEM de ontem e de anteontem? Galerinha do Colônia do Gurgueia, de Guaribas, de Hugo Napoleão, galera de Novo Santo Antônio e também de São Francisco do Piauí. Colônia do Gurgueia 1 e 3, cara, 1 e 3. Bom, gente, na nossa aula de ontem, na nossa revisão de ontem, né? Nós trabalhamos exatamente esse conteúdo da nossa aula de hoje. Por isso que eu falei para vocês, nossa aula de ontem, né? Se você ainda tiver dúvida, qualquer coisa aí que nós não pudermos elucidar, esclarecer na nossa aula de hoje, corre lá no YouTube, bota assim, pré-ENEM, revisão, pré-ENEM, SEDUC, autos, que com certeza vai aparecer. E aí vai lá. Eu fui o primeiro, segundo, terceiro, eu fui o quarto professor a entrar, depois do intervalo. Depois do intervalo eu dei lá a revisão e acompanha, foi legal, foi bacana. Teve distribuição de chocolate, de brinde de tudo quanto é tipo. Fizemos lá uma cadeia alimentar muito bacana. Botamos um aluno, vários alunos, um atrás do outro aí, fazendo uma cadeia alimentar. Cara, foi legal, foi bacana, né? E aí, qualquer dúvida que você tiver na nossa aula de hoje, por favor, nós estamos à sua disposição. Usa aí o chatzinho do IPTV, Mensagens Públicas, e você que está pelo YouTube, por favor, coloca aí no chatzinho, professor, estou com essa dúvida aqui, e a gente procura tirar na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá então? Galerinha de pau, olha aí a aula aí, olha aí a nossa revisão de ontem. Tá aí, ó. Tiago colocou aí, olha aí, cara, legal, fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Essa daí foi a nossa aula de ontem. Tá aí no YouTube, ó. Foi pego do YouTube. Foi ontem, cara. Ontem foi o quê, meu Deus do céu? 6 de novembro, domingo, foi muito bom, cara. Olha, pense numa revisão legal. O projeto todo, né? A revisão foi maravilhosa. Estava tudo muito bonito. Você sabe que não é porque eu trabalho aqui, mas o canal Educação dá um show de transmissão, meu irmão. De tecnologia, de transmissão. Aí, ó, a revisão aí, ó, passando aí, ó. Olha que legal, olha isso. Cara, foi bacana. Muito bacana, né? Eu acho que valeu a pena demais você... Qual é a GRE, Thiago, ali de Altos? 18ª? 18ª GRE. Você faz parte, se você... Tu quer que eu fale? É verdade. É verdade. Rapaz, ontem nós fomos presenteados com uma cesta. Eu não sei se ela era mais bonita do que gostosa ou se ela era mais gostosa do que bonita. Porque meu irmão, Capital da Manga, deu um show, sabe? Manga rosa. Rapaz, a manga rosa lá em casa, como digo, empestou o apartamento, Thiago. Porque é o cheiro da manga rosa, né? E aí teve castanha, cara, na cesta, cajuína, doce de goiaba. Ontem mesmo eu comi, que eu não sou menino, meu irmão, para deixar para depois. Comi logo ontem. Cajuína. Moço de Deus, pensa num negócio bom. Olha, Altos, eu já estou no projeto para nem saber desde o começo, mas Altos ontem conseguiu se superar. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Aí, a professora Marília. Eu nem olhei direito. Não. É a
da GRED lá. É isso mesmo. Muito bem, galera. Vamos lá, então. Compreender que a matéria transita de modo cíclico nos meios bióticos e abióticos, acarretando o fluxo de energia, que é exatamente o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. E aí, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, né, matéria, os elementos que vão e vai, depois voltam, né? Aqueles indivíduos, o indivíduo morreu, se ele morreu, aqueles elementos vão voltar para o meio, né? E eu, inclusive, Tiago, se tu puder, quando tu puder selecionar bem aí, da nossa revisão de ontem, tu até passou agora que eu vi, tem um momento que eu boto lá uma imagem do livro de Eli, o filme, que tem lá, eu até mostrei para os meninos, ó, se tu puder colocar aí, casa justamente com esse conteúdo nosso de hoje aqui. E, hein? Olha, rapaz, é o cara mesmo, viu? Rapaz, mas também o professor dele foi bom, rapaz. Foi o Paulo Dornelles, aí é outra história. Olha aí, ó. Eu botei assim, ó, na aula de ontem. Os elementos são cíclicos, até na Bíblia. Aí eu botei bem aí, ó, o livro de Eli. Um filme aí, maravilhoso. Fala sobre um tema pós-apocalíptico. E aí, ele coloca essa frasezinha que está escrita lá na Bíblia, né? Em Gênesis 3, 18, 19, que diz assim: maldita seja a terra por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra de onde fostes tirado, porque tu és pó e ao pó retornarás. Veja, o que ele quis dizer bem aí? Pode voltar para nós aqui, Tiago. O que ele quis dizer bem aí nessa imagem? Né, que eu usei ontem na nossa revisão. Exatamente que os elementos que compõem os seres vivos, não importa qual, não importa quais, os elementos que compõem os seres vivos, esses elementos, eles são cíclicos. Basicamente, nós temos o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. 4. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Basicamente, esses 4 caras aí. Então, esses 4 carinhas aí, eles fazem parte da composição da matéria orgânica, que quando morre, volta à Terra. E aí, essa decomposição da matéria orgânica pega esses elementos químicos e fazem com que eles voltem novamente. E isso vira um ciclo, chamado de ciclo biogeoquímico. Quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, principalmente quando se trata de carbono e de água, oxigênio também, mas nitrogênio também, mas quando fala de carbono e de água, principalmente esses 2 caras aí, meu irmão, é uma coisa. Porque esses 2 caras estão ligados, intimamente ligados, a uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Isso porque o desenvolvimento sustentável hoje é a tônica do momento. Você vê qualquer governo, quando eu falo governo, não estou falando no âmbito estadual, estou falando principalmente no âmbito federal. Qualquer governo, ao se eleger, hoje, a primeira bandeira a ser levantada é o do desenvolvimento sustentável. É a da conservação, a da preservação do meio ambiente. Né? Qualquer governo que se preze, a primeira bandeira a ser levantada é da preservação do meio ambiente. Não é de desmatar, é de plantar. Não é de queimar, é a de evitar queimadas. Não é de produzir a qualquer custo, mas é de produzir de maneira sustentável, fazendo com que, com o passar dos anos, né, essas árvores, eu estou falando principalmente de árvores, porque são elas as grandes sequestradoras de carbono. Olha aí a historinha do carbono novamente. E o que a gente entende por desenvolvimento sustentável, professor? Desenvolvimento sustentável é quando você tem o uso
de todas as riquezas que a terra pode nos proporcionar, né, fazer uso da terra, dos recursos que ela oferece, mas principalmente fazer isso de maneira racional, para que os futuros moradores da terra, que são quem? Meus filhos, seus filhos, meus netos, meus bisnetos, seus netos, seus bisnetos, que vão viver, que vão ficar aqui, possam também fazer uso desta terra da mesma forma que nós fazemos. Afinal de contas, quem foi que disse que você é quem manda em tudo aqui e que, portanto, pode fazer uso de maneira irresponsável, não sustentável dos recursos que a terra pode te dar? Quem te elegeu isso? Então, isso é desenvolvimento sustentável. E por falar em desenvolvimento sustentável, acho que o tema mais importante de todos está aqui, ó. É a água. É o tema mais importante de todos. Senão o mais importante, tá? Senão o mais importante. Por quê, professor? Porque a água é um recurso finito e ela não tem grandes quantidades para nós. Beleza? Não tem grandes quantidades para nós, cara. A água é um recurso finito. Ela não vai estar aqui a vida toda, não. Ainda mais fazendo uso dessa água de maneira tão irracional como nós fazemos. Porque vamos combinar, galerinha, nós fazemos uso muito mal dessa água. Gente, só para vocês terem uma ideia, quão escassa é essa água, tá? Só para você entender aí melhor de quão escassa é a água. De 100% da água que existe no planeta, 97%, presta atenção nisso daí. Rapaz, é muita coisa. 97% está na forma de água salgada, sabe? Olha lá, 97%. E os outros 3%, professor? Opa, graças a Deus, ficaram 3% para nós. Ficou 3% aí, hein? Não, gente. Esses 3% aí, 2% é de água congelada. 3% doce, né? 2% é de água congelada. E somente 1% é para nós. É água doce disponível para nós. Professor, peraí, quer dizer que nós vivemos até aqui somente com 2% com 1% de água? Sim. É exatamente isso que você está ouvindo. Bom, imagina se nós tivéssemos pelo menos os 3%. Faz o seguinte, vamos dobrar essa água nossa, 2% que nós temos hoje, 1% que nós temos hoje, para 2%. A gente estaria se preocupando com escassez de água, minha gente? Me diga aí, pelo amor de Deus. E detalhe, hein? O Brasil é a maior reserva de água doce do planeta. Cara, quando eu falo que o Brasil era para ser o país mais importante do mundo, as pessoas dizem, também não é tanto. Cara, a segunda maior biodiversidade do planeta, só perde para a Austrália. A maior reserva de água doce do planeta. O Brasil é um país que apresenta minérios, para vocês terem uma ideia, o nióbio, que é um elemento químico, não, é um metal utilizado na indústria espacial e aeronáutica para formar o aço, que entra na composição da liga do aço. O nióbio, de todo o nióbio do planeta, 97% está no Brasil. Você não ouviu errado não, filhinho. É 97% mesmo. De todo o nióbio do planeta, 97% é no Brasil. Você sabe quanto é caro o nióbio? É caríssimo o nióbio. Caríssimo. Sabe? Então, assim, o que é que nós estamos esperando para ser o país? Eu já cansei de ouvir a expressão, o Brasil é o país do futuro. E o futuro não chega nunca. Só chega para os outros, para nós não chega. É igual a seleção brasileira. Me perdoe aí os que gostam de futebol e os fãs incondicionais da seleção brasileira. Não é este o meu caso. O futebol só avançou para os outros, não avançou para nós, não.
Não, mas é porque você tem que entender que o futebol avançou no mundo todo. Eu digo que só avançou no restante do mundo, mesmo no Brasil. Maria. Boa noite, professor. Boa noite, Tereza Monteiro, lá de Barra da Alcântara. Canta aí uma musiquinha, professor. Para nós, eu estou com saudade. É o Firmino Rodrigues, acho que sim. Sobreira assistindo as suas aulas. Rapaz, qual é a música que a gente canta aí? Me diga aí. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo de água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. Os seus carinhos não me faz dormir. Me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. A peça daí é universal, né não? Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Que em 92 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido, que desse jeito eu não tô aguentando. Rapaz, essa da mais dia de segunda-feira, macho, uma música dessa. Não tem condição, não. O cabra fica logo querendo que o final de semana chegue, né não? Querendo logo que sexta-feira... Eita, sexta-feira que não chega, rapaz. Tá aí, rapaz. Não tem as serestas do interior, o cabra diz assim, rapaz, canta essa música aqui? Há pedidos. Olha aí, ó. Um abraço aí pra galera de onde? Barra do Alcântara. Não, Barra do Alcântara não. É a galerinha. Barra do Alcântara, né? Lá Barra do Alcântara, exatamente. Como é o nome do colégio? Firminos Rodrigues Sobreira. Assistindo as suas aulas. Um abraço aí pra galerinha. Então vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui. Tá aqui o tripé do desenvolvimento sustentável que eu venho falando para vocês o ano inteiro. Aí, ó. Olha aí. Não é? Tripé de desenvolvimento sustentável se baseia em quê, professor? No econômico, no social e também no sustentável. Aquilo que é ambientalmente correto, né? Socialmente justo e economicamente viável. Aí você tem um desenvolvimento sustentável. Essa história de achar. Teve um governo aí brasileiro, não sei, década de 20, sei lá, chamado Arthur Bernardes, que dizia o seguinte: governar é abrir estradas. Naquela época ninguém se preocupava com nada, negócio de desenvolvimento sustentável, quem é que se ligava para isso aí? Nem existia essa terminologia. Mas hoje, pessoal, quando a gente fala em visão de mundo futura, obrigatoriamente nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável, sem o qual não há a menor possibilidade da gente trabalhar esse conceito. Não tem como. Como é que eu vou falar do Brasil como uma nação do futuro, desmatando, sabe, absurdamente a floresta amazônica, Mata Atlântica? Meu irmão, não faz sentido isso. Queimando, sabe, diminuindo a biodiversidade, fazendo estrago da água que nós temos, porque o Brasil é o país com a maior reserva de água doce do planeta, não nos dá o direito de fazer o uso irracional dela. Não nos dá o direito de desgastar, de estragar, sabe? De perder essa água. Meu querido, a água que chega às torneiras da sua casa é uma água muito cara. Cara, professor, mas por quê?
Porque o tratamento dessa água, ela é cara. Ela não é barata, não é uma coisa de baixo custo. Tratar a água é caro. Você viu aí que se fosse fácil dessalinizar, se fosse barato dessalinizar, todo mundo já fazia isso, gente. Sabe? Não dá para a gente ficar aqui vivendo de ilusão. A questão é conservar a água que nós temos e ponto final. Esse é o grande detalhe. Tá certo? Vamos para a próxima? Professor, e o que é que nós vamos trabalhar na nossa aula em relação aos ciclos biogeoquímicos? Nós vamos trabalhar aqui 4 desses caras. Nós vamos falar sobre o ciclo do carbono, sobre o ciclo do oxigênio, sobre o ciclo do nitrogênio e sobre o ciclo da água. Então, nós vamos trabalhar esses 4 caras aí, né? Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio e ciclo da água, tá bom? Vamos falar de cada um deles aqui com calma, com tranquilidade, a começar do ciclo do carbono, que é esse que está na sua tela nesse momento, tá bom? Olha só, galera, olha só. Professor, lembra que eu falei para vocês que os 4 elementos básicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, lembra disso? Então, tá valendo, hein? Tá valendo. De fato, são esses 4 elementos básicos que formam a matéria viva. Mas não são apenas esses 4, né, gente? Nós temos muito mais que isso. Aí mesmo eu poderia incluir aí o fósforo, o enxofre. Poderia? Claro, por que não? Incluir o fósforo e o enxofre. É óbvio que poderia. Não incluir, eu estou colocando aí apenas carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Que é o chamado CHON. A gente brinca sempre, CHON. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Muito bem. O que você está vendo aí? O que você está vendo aí no ciclo do carbono? Professor, eu não estou conseguindo entender nada. Ciclo do carbono, isso daí? Cara. É sim. Vamos prestar atenção aqui. Eu quero começar com vocês aqui a partir daqui. Né? A partir daí. A partir desse ponto bem aí. Começando a partir das indústrias. Você está vendo essa fumacinha saindo aí, tá? Subindo aí, tá? Tá vendo, tá? Então, galera, essa fumacinha que você está vendo aí significa que as indústrias aí presentes estão liberando fumaça para o meio. Essa fumaça, a base dela é CO2. CO2 é um gás, e vocês sabem muito bem disso, porque nós já falamos aqui diversas vezes. Eu falei sobre o CO2, que é um gás de efeito estufa. É um gás de efeito estufa. É perigosíssimo, é o principal, né? Você tem o CO2, você tem o metano, tá? Que são gases extremamente importantes com relação ao efeito estufa. Não é bom que nós os liberemos constantemente. Não é bom. Tá? Não é bom. Então, vamos lá. Tá aí a fumacinha saindo. Né? Aí a fumacinha saindo e tal, liberando para o meio ambiente. E aí essa fumacinha que está subindo aí, que vai lá para as nuvens, né? Ela se acumula. Mas acontece que esse CO2zinho aí que está sendo liberado, muito embora seja um gás de efeito estufa, ele também tem uma certa importância, tá? Tem uma certa importância. Deixa eu fazer uma correção aqui. É que a Maria Luísa está me corrigindo que não é de Barra do Alcântara. Eu confundi a Tereza Monteiro lá, que também deu boa noite dela. A Maria Luísa e os demais alunos que estão lá da escola Firmino Rodrigues são de Colônia do Gurgueia.
Tá bom? Colônia do Gurgueia. Um abraço aí para todos que estão aí em Colônia do Gurgueia nos assistindo. Um abraço, um abraço. Eles gostam sempre de copiar. Ah, sim, Lagoinha do Piauí, muito bem. Tá dizendo aí para dar sempre um tempinho para fazer um print, né? Muito bem. Então vamos lá, galerinha. Vamos lá. Continuando aqui. Aproveita aí, Colônia do Gurgueia, enquanto a gente tá fazendo essa explicação, até porque tá pequenininho, né? Aí não tinha como fazer maior não, sabe? É que realmente fica pequenininho. Já vai copiando aí, coloca indústria, né? Aqui nós temos liberação de CO2, pronto. E aí esse CO2 está aqui, ó, concentração de CO2 na atmosfera. Esse CO2, muito embora seja um gás de efeito estufa, e é mesmo, tá? Mas ele também é importante, sabe, gente? Não tem como um vegetal fazer fotossíntese sem ter CO2, não, galera. Não tem, não. Não tem como um vegetal fazer fotossíntese sem fazer CO2, sem ter CO2. Precisa, sim, de CO2. Então, esse CO2, ele é absorvido ali pelas árvores, de um modo geral, né? É absorvido ali pelas árvores, de um modo geral, tá? Aí. E aí, uma vez que é absorvido pelas árvores, tá? Esse CO2 é utilizado por elas para fazer o processo de quê, galera? Fotossíntese. Para fazer o processo de fotossíntese. Olha aí, fotossíntese é o processo através do qual o vegetal ele transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica. Tá certo? Então, a fotossíntese é extremamente importante. Porque o vegetal é um organismo produtor, então ele precisa converter essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Quem faz isso é ele mesmo, através da fotossíntese. Tá bom? Muito bem. E aí você tem o ciclo do carbono continuando. Acúmulo de carbono nas camadas profundas do solo. Isso se dá de diversas formas. Uma delas, e a mais conhecida de todas, é através da compactação de seres vivos que morrem e acabam ficando compactados lá naquele solo, formando camadas. Então, aí você tem uma grande quantidade de carbono, sabe? Armazenada ali. Muito bem. Continuando. Você tem, então, aí os organismos marinhos, que também, quando morrem, ocorre o processo de decomposição, fazendo com que esses elementos voltem também para o meio, né? Fazendo com que esses elementos voltem para o meio, e assim vai. Ou seja, o ciclo do carbono aí se fechando, se completando. Cara, é bem interessante. É bem legal mesmo. Essa coisa de você perceber que o elemento químico ele é cíclico, isso é bem bacana. O aluno precisa realmente perceber que o elemento químico é cíclico, né? Esse elemento vai e volta o tempo todo. Por isso, a importância de não fazer a modificação do meio de maneira irresponsável. Tá bom? Vamos para outro ciclo, galera? Vamos para o ciclo do oxigênio. Tá aí, ó. Ciclo do oxigênio. Esse é tranquilo, é fácil, nós conhecemos, né? Você está vendo aqui do lado um animal, que é o cavalo. Você está vendo aqui vegetais, como, por exemplo, essa árvorezinha linda e maravilhosa, né? E você está vendo aí gramas, etc e tal, micro-organismos no solo, decompositor, lelele, lá. Pronto, é isso aí. Você está percebendo que esse oxigênio, ele é, vamos dizer, um elemento importante para os ciclos de um modo geral. Então, vamos aqui entender um pouquinho.
A planta, quando faz fotossíntese, ela absorve gás carbônico, mas elimina oxigênio. Tá certo que esse oxigênio que nós respiramos não vem exatamente dessa plantinha aí. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de um vegetal superior, um vegetal grandão. Isso daí é um vegetal grandão, galera. Então é lógico que esse vegetal grandão, ele não é quem manda oxigênio para nós. O nosso oxigênio vem lá das algas marinhas, tá? Que utilizam o oxigênio da água e, portanto, aquele que elas produzem na fotossíntese é liberado. E é este que nós utilizamos. Tranquilo? Show! Show de bola! Lindo, lindo, lindo. Então tá aqui, ó. Aí esse oxigênio vem para cá, beleza. No processo de respiração a gente absorve esse oxigênio, tá? Mas só que quando a gente absorve esse oxigênio, na própria respiração, ele depois é transformado em gás carbônico. Não exatamente o oxigênio, tá? Mas no processo em si. Esse gás carbônico está aí novamente. Você está percebendo que isso daí é um ciclo? Está percebendo? O vegetal também respira, professor? Claro. E como ele respira, está aqui o oxigênio chegando até ele, ó. Olha aí, ó. Esse vegetal também respira. Tem gente que pensa que a fotossíntese só ocorre de dia e a respiração de noite. Aí eu até brinco com o aluno. Quer dizer que, então, que o vegetal morre durante o dia e ressuscita à noite, é? Porque se ele só respira à noite e durante o dia, como é que ele vive? Ele não vive, ele está morto. É como é isso aí. Então não faz sentido, né, gente? Então vamos ver aqui resumidamente como é que ocorre. Então você tem o oxigênio que é lançado para o meio, que é o oxigênio que nós respiramos, ele é proveniente do processo de fotossíntese, vindo da água. Vindo da água. Beleza? Ele vem da água. Olha aí, o O2 sendo eliminado no processo de respiração, por exemplo, dos vegetais. Eu falei para vocês, né? O vegetal respira. Na fotossíntese, esse oxigênio, ele é liberado e na respiração ele é consumido, tá? Inclusive, o processo que gera esse oxigênio vindo da água se chama fotólise, tá, gente? Só para constar aqui. O nome disso é fotólise. Fotólise da água. Muito bem. Tá aí. E o ciclo do nitrogênio, professor? O do nitrogênio é um pouquinho mais complexo, porque envolve várias etapas. Mas, cara, nada demais. Se você prestar atenção, você vai entender do mesmo jeito. Todo mundo pensa que o nitrogênio é absorvido diretamente pelos seres vivos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O nitrogênio é sim o elemento químico mais importante, em maior abundância, não diria mais importante, mas o mais abundante no nosso ar atmosférico. Tá bom? Nós temos o nosso ar atmosférico, que tem cerca de 78% de oxigênio. É muita coisa, né, gente? Alguma coisa em torno de 21% de oxigênio, os demais menos de 1%. Então, o nitrogênio é o gás mais presente no meio. Mais presente mesmo, tá? Mas acontece que esse nitrogênio, ele é uma espécie uma espécie de elemento químico que é muito importante para o vegetal. Poxa, mas o vegetal não consegue assimilá-lo de maneira direta. Não, ele não consegue assimilá-lo de maneira direta. Mas existem várias etapas que isso é possível. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá bom? Vamos para cá? A primeira delas é a fixação do nitrogênio. A fixação atmosférica desse nitrogênio, também chamado de não biológico. Que é quando esse nitrogênio
reagindo com a água, ele forma amônia e libera O2. Porém, a amônia é um composto muito tóxico. Está aqui, ó, nitrogênio atmosférico reagindo com a água, formando amônia. Só que a amônia isso aqui é amônia. Só que a amônia é um composto muito tóxico, cara, mas muito tóxico mesmo. Muito tóxico mesmo. E aí, essa amônia, ela não pode ser assimilada desse jeito, senão mata a planta. Esse processo aqui é chamado de fixação. Fixação do nitrogênio. Fixação atmosférica ou não biológica. Mas aí vamos para cá. Ela ainda vai passar por 2 outros processos. Tá? A nitrificação, que é dividida em 2 etapas. Nitrosação e nitratação. O que é a nitrosação? É quando ele pega a amônia e converte isso daí num composto menos tóxico, que é o quê? O nitrito. E ele pega esse nitrito, tá aqui o NO2, e converte em nitrato. Isso é chamado de nitratação. É a formação de nitrato. Então, peraí, professor, calma. Nitrogênio em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Amônia é nitrogênio sendo fixado, fixação não biológica do nitrogênio, formando ali a amônia, amonificação. Essa amônia, ela é muito tóxica, tem que ser convertida primeiramente em nitrito e depois em nitrato. Em nitrito é chamado de nitrosação, em nitrato é chamado de nitratação. Pronto. Agora sim, a planta pode absorver o nitrato. Você aí que está em casa, que cultiva a terra, seu pai, sua mãe ou você mesmo, já comprou nas casas que vendem materiais de agropecuária? Você já comprou o famoso NPK? Já? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Já comprou o NPK? Pois é, o NPK, gente, ele nitrogênio, fósforo e potássio, ele faz 3 coisinhas ali. Basicamente 2 coisas, esses 3 componentes. Faz muito mais que isso, mas basicamente 2 coisas, esses 3 caras. Quais são? O que ela faz? Ele corrige o solo e entrega para a planta o nitrogênio na forma que ela possa absorver, que é a forma de nitrato. Tá, professor, beleza, entendi, mas esse nitrato, ele vai ficar a vida toda na forma de nitrato? Não, gente. Esse excedente, ele é convertido, lembra que nós falamos de ciclo, né, gente? Olha aqui o nome, ciclo do nitrogênio. Então, não seria um ciclo se ele parasse aqui. Não seria um ciclo. Passa a ser um ciclo a partir do momento que esse excedente, ele vai ser convertido em nitrogênio novamente. O primeiro processo, nitrogênio e nitrato direto, o processo de conversão passa pelas etapas. Mas, conversão de nitrato em nitrogênio atmosférico, gás, novamente, isso é chamado de desnitrificação. E é feito por um conjunto de bactérias do gênero Pseudomonas. Beleza? Lindo. E o ciclo da água, professor? Esse é fácil. Esse é tranquilo. A gente divide o ciclo da água em 2. Pequeno ciclo e grande ciclo. Bem facinho e rapidinho para você entender. Rápido. Pequeno ciclo. A água circula exclusivamente no meio ambiente. Exclusivamente no meio ambiente. Grande ciclo. Grande ciclo. A água passa do meio ambiente para os seres vivos, dos seres vivos para o meio ambiente. Isso é chamado de quê? Grande ciclo. Tá bom? Volta para mim aqui. Por favor, Tiaguinho.
Meus queridos, nós vamos para o intervalo agora, são 3 minutos e eu volto em seguida. Até já.